Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 18 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 621 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 18 a 20 do segundo livro das Crônicas e o capítulo 22 do primeiro livro dos Reis. Nestes capítulos estaremos lendo principalmente a história do reinado de Josafá, quarto rei da dinastia davídica em Judá, Reino do Sul. Então, lá embaixo no sul há mais estabilidade política e, após muitos anos, ainda estamos no quarto rei. Lá no Reino do Norte, nós já estamos na quarta dinastia e 9 reis. Então você imagina a diferença. Judá, governada ainda pela casa de Davi, no seu quarto rei Josafá, ainda tem alguma estabilidade. Israel, governada por Acabe, o ímpio rei, não é? Já está na quarta dinastia e Acabe é o oitavo, e nós vamos ler sobre Acasias, que é o nono rei, nesse mesmo período de tempo em que Judá apenas teve 4 reis. O que estamos lendo? Nós vamos ler basicamente aqui, a partir do capítulo 18 de 2 Crônicas, que embora Josafá tenha caminhado bem, ele começou a escorregar, aparentando-se com Acabe. E ele então vai ao território de Israel e sai à batalha junto com o rei de Israel. Isso é desenhado aqui para nós com letras de condenação. É dito aqui muito claramente que Deus reprovou essa atitude porque Acabe não estava interessado em promover a glória de Deus e Josafá então não devia buscar esse tipo de aliança militar. E a má intenção de Acabe fica clara quando ele tem muitos profetas ali que dizem o que ele quer ouvir, mas Acabe rejeita a profecia de Micaías que fala em nome do Senhor. É muito interessante ver isso lá no capítulo 22, deixa eu ver se estou falando certo, isso, no capítulo 22 do primeiro livro dos Reis, onde os detalhes pronominais aqui são muito sérios. Quando Acabe manda chamar os profetas dele, verso 6 do capítulo 22. Ele pergunta, eu irei à peleja contra Ramote e Gileade? É como se Josafá não estivesse no barco. Vou eu? É assunto meu. Não é? E aí então é interessante que Josafá havia perguntado se poderia ter um profeta a partir de quem se consultasse o Senhor, que está escrito com letras maiúsculas aqui no verso 5. E os profetas que respondem a Acabe respondem, sobe porque o Senhor entregará Ramote e Gileade nas mãos do rei. Mas o Senhor que está escrito aqui está escrito com letras minúsculas. Ou seja, Josafá queria consultar Yahvé. E os profetas responderam, um Deus qualquer vai te dar a vitória. E Josafá insiste, eu quero, diz o verso 7, um profeta por meio de quem eu possa consultar o Senhor, com letras maiúsculas. Eu quero consultar Yahvé. Interessa-me apenas a palavra de Jeová. E aí então mandam-se buscar o Micaías, que vai dar palavra dura e condenatória. Mas quando vai consultar Micaías, a pergunta de Acabe no verso 15 do capítulo 22 de 1 Reis é muito interessante. Ele pergunta, iremos a Ramote e Gileade? Ele coloca o Josafá dentro do barco. Ele, quando foi consultar os seus próprios profetas, assume um papel de quem vai sozinho. Vou eu? Quando ele vai consultar Micaías, que sabe que vai condená-lo, ele quer a ajuda do bom rei Josafá, que serve ao Senhor. Iremos nós? E isso já deixa bem claro o quanto Acabe estava desviado dos caminhos de Deus. Ele maltrata o profeta que fala a ele em nome de Deus, que rejeita a profecia desse Zedequias, filho de Kenaana, e Micaías acaba sendo colocado na prisão por falar a verdade. Não é de hoje que as pessoas que falam a verdade de Deus podem ser maltratadas. E nós vemos aqui, inclusive, Micaías falando algo que nos é muito sério. O fato de que Deus controla, inclusive, os espíritos mentirosos que levaram Acabe ao erro. A soberania de Deus é tal que se estende ao controle até mesmo destas coisas. E aí então acontece a batalha, mas Acabe mal intencionado vai disfarçado, porque ele já está meio desconfiado que a palavra do Micaías possa ser verdadeira. Então ele não quer ir vestido de rei para não correr o risco, né? Vai que o profeta está falando a verdade. E no entanto, embora estivesse disfarçado, diz o relato bíblico que um homem entesou o arco e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura.
sabemos, né, que não é por acaso. A expressão aqui é que não foi planejado isso por ninguém a não ser por Deus. E essa flecha penetrou exatamente entre as juntas da armadura, numa brechinha que existia ali. E a profecia agora que Elias havia feito contra Acabe vai se cumprir. Se você se lembra lá, no capítulo 21, verso 19, Elias deixou muito claro aqui que Deus ia eliminar a casa de Acabe e toda a sua posteridade. E a respeito do sangue que Acabe ia derramar, que seria lambido por cães, nós vemos isso se cumprindo exatamente aqui, quando o seu carro vai ser lavado lá em Samaria. E essa água suja é usada pelas prostitutas para se banharem, o que mostra que, de fato, o juízo de Deus está recaindo sobre todo mundo ali e todos vão colher o resultado dessa desobediência. Nós temos na sequência em Reis um resumo do reinado de Josafá, mostrando que, em geral, ele fez o que era bom, embora ele tenha escorregado aqui ao se aliar com Acabe, o rei do norte. Vemos que Acasias, o filho de Acabe, prossegue no reino do norte após a morte do seu pai e que ele também vai promover a adoração a Baal, como já nos era esperado. E lá de volta em Crônicas nós lemos mais coisas a respeito da fidelidade de Josafá. Lembrando sempre que o livro das Crônicas fala bem do reino do sul, fala mais coisas a respeito do reino do sul porque é o seu foco, certo? E aí então ele nos conta a respeito da profecia de Micaías, é bastante parecido, o capítulo 18, mas no capítulo 19 nós vemos o profeta Jeú repreendendo Josafá. Verso 2 diz assim: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? E aqui fica bem claro o tom de condenação contra Josafá por esta aliança. Mas parece que depois que volta para casa, Josafá toma tino outra vez e promove nova campanha, digamos assim, de ensino e de justiça no seu reino. E o capítulo 19 nos mostra ele fazendo coisas boas. E o capítulo 20 mostra uma grande vitória que Josafá obteve contra os inimigos, buscando a Deus e tudo mais. Isso mostra o quanto Deus o favoreceu. Mas quando outra vez vamos ver o resumo do reinado de Josafá, agora no livro das Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 31, nós vemos que outra vez ele se aliou agora com Acasias, que é o filho de Acabe, e que também procedeu iniquamente. E a ideia desta aliança agora tinha a ver com comércio, com navios, que foram mencionados lá no livro dos reis, mas não com tantas explicações como é feito aqui no livro das Crônicas. E a grande questão por trás destes capítulos, portanto, embora Josafá tenha sido um bom rei, que tenha procurado seguir a Deus, que tenha obtido vitórias militares importantes, como esta do capítulo 20, tenha escapado do juízo de Deus quando foi para a guerra junto com Acabe, e Acabe morreu na ocasião, ele parece que não entendeu bem o risco e o perigo envolvido na aliança com aqueles que são inimigos declarados de Deus. E esse namoro do reino de Judá com o reino de Israel, do sul com o norte, daqueles que têm caminhado em justiça e no temor do Senhor de maneira geral, com aqueles que declaradamente agora já servem a Baal, esse namoro é muito perigoso e vai trazer consequências muito complicadas de agora para frente. E isso devia chamar a nossa atenção. O apóstolo Paulo já diz que nós não devemos nos colocar em sociedade com os incrédulos, porque não há comunhão da luz com as trevas. O contexto primário do apóstolo Paulo ali tem a ver com o mundo dos negócios, mas nós sabemos que isso se estende ao longo de toda a Bíblia para tudo quanto é assunto. Casamento, alianças militares e políticas como estas aqui e outras coisas que mais. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não precisamos odiar os pecadores, mas precisamos nos guardar de aliança com pecadores que não temem ao Senhor. E isso deve servir de guia para a nossa vida, para a nossa conduta na igreja, para tudo aquilo que nós vamos fazer. O nosso padrão, a nossa aliança, o nosso compromisso é apenas e tão somente com o Senhor Deus. Esta é a lição de hoje. E em termos de conhecimento do contexto bíblico, da história, da geografia, é hora de prestarmos atenção. O quarto rei da dinastia davídica, Josafá, é um rei que, embora tenha sido justo, começou a namorar com o reino do norte. Primeiro com Acabe, o 8º rei de Israel, depois com Acasias, seu filho, o 9º rei. E esse namoro vai trazer complicações posteriores, conforme nós vamos ler a seguir. E isso tudo começa a indicar que, ainda que demore mais, o reino de Judá está também a caminho de sucumbir. E é hora para
essa lição da história nos ensinar bastante. Que aliança pode haver entre luz e as trevas? E que isso nos dirige no dia de hoje e para todo sempre em nossa caminhada cristã. Espero que isso te ajude a compreender Crônicas, Reis e todo o contexto dessa época e que te ajude a extrair, no mínimo, esta preciosíssima lição para a minha vida e para a sua. Boa leitura, bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.